11 esfumado, porque o seu esfumado fica marrom. Deixa eu perguntar para você, rainha, em algum momento que você foi esfumar uma raiz, ela ficou marrom? Se ela ficou, vou te explicar agora por que isso ocorreu. É certo marrom na raiz? Não. Quando você vai esfumar, o seu esfumado não pode ficar marrom. E o que então, Vera, pode estar acontecendo que está deixando o meu esfumado marrom? Toda raiz ali, ela tem sua cor natural, certo? Quando você identifica a cor natural da raiz, eu preciso fazer com que esse esfumado se aproxime ao máximo da cor natural. Esse é um dos pontos. Não tem essa de é sempre 4-6, 4-6 a fórmula do esfumado. Não. Eu primeiro preciso identificar a cor natural da minha raiz para que eu trabalhe uma fórmula ali de esfumado muito próxima da raiz, muito próxima daquela cor. Para você entender melhor por que sua raiz está ficando marronzinha, é porque, pensa comigo, você clareou um cabelo na altura do 9, deixou ele bem claro. Quando você vai aplicar o esfumado, você está aplicando ali com 4 e 6, a cor é muito escura e a sua mecha é 9. Aquelas cores, cada cor ali tem um fundo. E para eu ter a cor revelada de forma exata como eu quero, eu preciso descobrir, eu preciso casar a cor com o fundo dessa cor. Se eu não casar, dá erro. O esfumado vai ficar marrom, a tonalização não vai dar certo. É uma regrinha básica, que é onde eu falo, a cor natural tem seu fundo, ou a altura de tom tem seu fundo, ou seja, toda cor tem o seu fundo. Então, quando eu estou falando de uma mecha clareada na altura do 9, ela tem o fundo dela, que é AM. Se faz o teste, clareia uma mecha bem clara no AM, pega uma coloração 6 com emissão reveladora de 6 volumes e passa em cima dessa mecha. Você vai ver que não vai fixar. Mas você vai falar, nossa, é 6. É 6, mas não vai fixar. Por que não vai fixar? Justamente porque a cor que você usou tem um fundo, que é o fundo do 6. E a cor 9 ali naquela mecha tem um fundo, que é do 9, amarelo. Casou os fundos, você está colocando a 6 em cima do fundo 9. Não casa. Casaria se eu colocasse o 6 em cima do fundo 6. Aí dá certo. Aí o esfumado não fica marrom. Faz sentido para você? Vamos lá, mais um pouquinho. Quando você pega ali uma mecha e clareia essa mecha, tá aqui, a mecha tá clareada, ela tem uma cor 9. Você vai esfumar esse cabelo com uma cor ali, vamos supor que é 5. O que vai acontecer? Qual é o fundo do 5? O fundo do 5 você vai descobrir depois, você vai estudar os fundos de clareamento. O fundo do 5, ele é o VMAL. É o que isso, Vera? Vermelho alaranjado. E o fundo do 9, ele é amarelo. Isso significa que para eu ter uma cor revelada em cima de uma mecha, o fundo dele tem que estar lá. Então, se eu vou tonalizar uma mecha com 9, aquela mecha ela tem que estar no fundo AM. Não adianta eu colocar uma mecha num fundo laranjado e tonalizar com 9 que não pega. Por quê? Porque o fundo do 9 é AM. Então pensa comigo, você fez o esfumado, a mecha tá 9. Você vai esfumar com 5. Quando você vem com 5 aqui em cima do 9, o 5 vai fixar? Não, por quê? Porque a sua mecha tá com fundo AM. E qual é o fundo do 5 que teria que estar lá para o 5 ficar bonitinho na cor dele? O VMAL. Cobre. Então, Vera, o que eu tenho que fazer? Levar o cobre junto na fórmula, que é a que eu vou passar para você. Então, o seu esfumado ele tem ficado marrom, por quê? Porque você está colocando a cor do esfumado em cima de uma mecha muito clara.
E essa mecha muito clara não tem o fundo da cor do seu esfumado. É isso que está acontecendo. Então, o que eu tenho que fazer? Pensa aqui comigo, olha só. Pensa aqui comigo. Eu tenho uma mecha clara, que eu clareei a minha mecha. Ela clareou no 9, que tem como fundo AM. Só que a raiz da minha cliente, a cor natural da minha cliente, ela é 5. Se eu faço a fórmula ali do esfumado 5 mais OX de 6 volumes, que a gente vai entender também que esfumado ele é feito com uma oxidante emulsão reveladora, é de 8 volumes para baixo. Eu não esfumo com 10 volumes, 20 volumes, 30, 40. Por quê? Porque esfumando com essa volumagem, eu estarei clareando um tom. E eu não quero clarear. O esfumado ele é só para revelar a cor. Por isso é emulsão reveladora, oxidante de 8 volumes, 6 volumes, 4 volumes ou 0 tom. Ou 1,9%. Então é somente com isso que você vai esfumar. Peguei o meu oxidante de 6 volumes, misturei com minha coloração de 5.0 e fui esfumar minha mecha 9. Só que o que aconteceu? A minha mecha 9 teve problema. Não deu certo. O esfumado ficou marrom. Por quê? Porque o 5 ele tem um fundo. O fundo do 5 é VMAL. Então, para ele revelar, e o fundo do 9 é AM. Para ele revelar aqui e fixar o 5 aqui, ter a corzinha bonitinha do esfumado, a cor da raiz da sua cliente, você precisa o quê? Ter o fundo dele aqui nessa mecha. Mas você vai fazer o quê então? Vera, eu vou pegar o VMAL e colocar lá naquela mecha? Não. VMAL, para você que não sabe, ele é a laranja, mas o vermelho ele dá um tom acobreado, é o cobre. É o 0,43 de algumas marcas, cobre. Então eu pego o cobre, somo aqui na minha fórmula, ó, o cobre. E aí sim, agora eu posso ir lá e esfumar essa raiz, que ela não vai ficar marrom. Faz sentido para você? Ou seja, toda vez que você vai tonalizar uma mecha, que você vai esfumar, que você vai dar tom a uma mecha, você tem que levar junto com essa tonalização, com essa fórmula do esfumado, se for possível, ou seja, com essa fórmula de coloração que você precisa. Você precisa do fundo da cor que você está introduzindo. Só assim você vai conseguir ter resposta. Só assim você vai conseguir ter um resultado. Faz sentido para você? Agora, o que acontece? Vamos forçar um pouquinho mais. Agora que você já viu que toda cor tem o seu fundo, vamos forçar um pouquinho mais. Pensa comigo, se eu tenho uma raiz ali muito escura e eu uso o 5.0, tem uma raiz aqui, cor natural 5.0. Se eu venho com a mecha e coloco apenas o 5.0, eu corro o risco de deixar essa raiz talvez muito escura. E aí é interessante que é o quê? Porque o meu esfumado ele não é para cobrir, ele é para disfarçar. Ele é para ser algo ali translúcido, uma coisa assim camuflada. Então, o que eu vou fazer? Na fórmula do esfumado, eu criei uma fórmula que funciona do seguinte jeito. Você tem aqui a cor natural, mais um tom acima da cor natural, mais oxidante de 6 volumes, mais emulsão reveladora, mais o cobre. Vamos lá. Eu tenho a cor natural, mais um tom acima da cor natural, mais a emulsão reveladora, mais o cobre.
Isso quando eu quero esfumar ali uma mecha que eu tenho ali na altura do 5, a cor natural na altura do 6, a cor natural na altura do 7. Quando eu tenho isso, eu esfumo dessa forma. Eu tenho que adicionar o cobre. Tem alguns mix. Vera, o cobre é o quê? É um mix? É um mix. Tem o nome mix cobre, eu tenho o nome um mix 0.43, 0.34, é tudo cobre. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar a cor natural, vamos supor que essa cliente aqui é a minha cliente que eu vou esfumar. A cor natural dela é 5. Um tom acima da cor natural. 6. Então, 5, 6. Mais emulsão reveladora. O que é emulsão reveladora? Ali, 8 volumes. Mais o cobre, 1 centímetro, ou melhor, 1 grama do cobre. Cor natural, 5. Um tom acima do 5, o 6. Por que, Vera, eu estou colocando esse 6? Eu gosto de explicar os porquê. Porque você deixa a raiz não tão, aquela forma não tão pesada, não tão escura. O objetivo é que ela tenha ali um efeito mais translúcido, não fique tão marcado na sua mecha. Você deve se perguntar, Vera, e qual é a quantidade de cada um desses itens no esfumado? Cor natural, um tom acima da cor natural, emulsão reveladora e o cobre. Eu não gosto de um esfumado líquido demais. Eu gosto dele mais consistente. Então, lembra que nós falávamos da proporção? A proporção do esfumado, ela é 1:1. Ou seja, se eu vou usar aqui 7 gramas de 5, eu vou usar aqui 7 gramas de 6 e vou usar aqui, olha só, a emulsão reveladora, 8 volumes. Quantas massas eu tenho aqui? 7 mais 7, 14. Então, a minha emulsão reveladora é o quê? O oxidante. Não é 1:1? Se eu tenho de massa 14 gramas, eu terei de oxidante também 14 gramas. E o cobre não é muita quantidade, é só 1 graminha. Só 1 grama de cobre. Então, olha só, eu trabalho em partes iguais, a cor natural e o tom acima da cor natural. 5, 6, 7 gramas, 7 gramas. Mais emulsão reveladora, aqui, emulsão reveladora, 8 volumes. 8 volumes, 14 gramas. Por quê? Porque é a soma das massas, 7 gramas com 7 gramas. O mix não conta. Então, dá 14 gramas de coloração e 14 gramas de oxidante. Eu somo tudo e faço a aplicação. A aplicação do mini esfumado, que é aquele que é só no pezinho da mecha, você vai aprender na prática comigo. Eu vim agora para te explicar só a teoria. E aí eu vou deixar para você nos comentários a oportunidade de fazer alguma pergunta para mim, tá? Caso você não tenha compreendido a aula 11 sobre esfumado, reveja novamente, faça perguntas que eu irei esclarecer para você.